Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é para tratar das dificuldades para pautar e votar na Câmara a PEC da transição. A PEC da transição foi pautada na última quarta-feira, foi pautada na última quinta-feira e agora está pautada para terça-feira que vem. Não foi votada nem na quarta nem na quinta, porque não há garantia dos 308 votos necessários para a sua aprovação. Primeiro, é importante nós entendermos o que é a PEC que se convencionou chamar de PEC da transição. Porque, na verdade, essa é a PEC do Bolsa Família de R$600. É a PEC que garante os recursos para que o presidente Lula cumpra no ano que vem a promessa que era dele e também era do presidente Bolsonaro, portanto legitimada por 118 milhões de brasileiros, 60 milhões que votaram no Lula, 58 milhões que votaram no Bolsonaro, de manter o auxílio em R$600. Ela também é a PEC do ganho real do salário mínimo, porque sem ela não é possível garantir ganho real no salário mínimo no ano de 2023. E ela é, por fim, a PEC que salvará o governo Bolsonaro de uma condenação por improbidade e uma consequente inelegibilidade, na medida em que está contido nessa PEC 23 bilhões de reais para que o atual governo consiga fechar as suas contas. Se não receber esses 23 bilhões, se não tiver essa folga fiscal de 23 bilhões, o presidente Bolsonaro não fechará as contas, será condenado por improbidade pelo Tribunal de Contas e ficará inelegível. Dito isso, resta perguntar: como pode a PEC do Bolsa de R$600, a PEC do ganho real do salário mínimo, a PEC que salva o atual governo Bolsonaro não ser capaz de amealhar 308 votos e mais, não ser capaz de amealhar os votos de apoio dos deputados e deputadas bolsonaristas? Dizem que não consegue alcançar os 308 votos porque não há garantia do pagamento de emendas de relator, de emendas do orçamento secreto. E nesse caso, o Brasil estaria sendo vítima de uma cultura que foi criada nos últimos anos de, em toda votação importante, ter a garantia de liberação de emendas. Dizem que a matéria não pode ser votada ou não alcança os 308 votos, porque o presidente Lula ainda não constituiu os seus ministérios e os partidos não estão contemplados com cargos de ministros. Eu quero refletir sobre esses argumentos e de uma forma muito fraterna, de quem acredita muito no parlamento, de quem tem a mais absoluta convicção de que a maioria dos deputados e deputadas são movidos por espírito público, por desejo de servir ao Brasil e, em especial, de servir aos mais pobres. Meus queridos amigos e amigas, o que está em jogo na votação dessa PEC é a vida de 33 milhões de brasileiros que passam fome. É a vida de 35,6 milhões de brasileiros que recebem um salário mínimo. É a vida de 21,1 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Eu não posso acreditar que a emenda recebida por um parlamentar ou que o cargo desejado por um partido seja maior motivação do que colocar comida na boca, na mesa, no prato de 33 milhões de brasileiros, do que dar uma vida um pouquinho menos sofrida para 21,1 milhões de brasileiros, do que garantir um ganhozinho maior
para 35,6 milhões de brasileiros. Eu sei que esse jogo de pressão e contra-pressão é um jogo natural da política, mas eu tenho absoluta convicção de que no momento crucial, que será terça-feira, o último prazo para a votação dessa PEC, prevalecerá o que sempre prevaleceu na Câmara dos Deputados: o espírito público e o desejo de servir ao Brasil. Deveria também prevalecer, mas eu confesso que com isso eu já não conto, algum sentido de justiça e de coerência do bolsonarismo, que fez tantas estripulias fiscais, que aprovou esse ano mesmo, durante o processo eleitoral, uma PEC para aumentar o valor do Bolsa Família, e que precisa dessa PEC para salvar as contas e elegibilidade do presidente Bolsonaro. Mas isso eu já não espero. Eu espero que o resultado final dessa história será o bolsonarismo vociferando contra no plenário, votando contra e rezando os que rezam, orando os que oram, de forma fervorosa pela aprovação da PEC. Eu quero usar esse vídeo ao final para duas coisas. Primeiro, para uma mensagem de confiança e de certeza de espírito público dos meus colegas deputados e deputadas. Vamos votar a PEC na terça, vamos garantir os 308 votos e vamos garantir o Bolsa de 600, o ganho real do salário mínimo, e vamos garantir até, por consequência, que o presidente Bolsonaro possa fechar as contas do seu governo. E quero, por outro lado, dizer ao Brasil que o parlamento brasileiro é um parlamento comprometido com as boas causas do nosso país. Foi assim até aqui, e eu tenho plena convicção de que será reafirmado na próxima terça-feira. Viva o novo governo, que ele tenha condições de governar, que ele tenha condições de cumprir as suas campanhas. Viva o novo parlamento, que muito em breve assumirá, que ele tenha a grandeza de servir ao país com espírito público e responsabilidade. E viva o povo brasileiro, que a gente tenha, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a retomada de um caminho de sonhos e de prosperidade. Um grande abraço a todos. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir no YouTube, não esquece de clicar lá no gostei e de compartilhar. Valeu!